Eu fui até a Cinemateca Capitólio, o templo do cinema gaúcho, onde aconteceu uma exibição muito especial do longa-metragem Vento Norte, o primeiro longa-metragem feito no Rio Grande do Sul, que teve uma exibição em 35 mm. Olha como essa sala é linda, maravilhosa, toda restaurada e preservada. O filme Vento Norte foi lançado em 1951. Vocês estão vendo aí o cartaz do filme. Foi dirigido por Salomão Scliar. A família Scliar é uma família muito famosa no Rio Grande do Sul, uma família de artistas. O mais famoso deles é o Moacir Scliar, que é primo do Salomão, mas o próprio Salomão era um fotógrafo muito renomado. Em função disso, nós vemos nesse filme uma fotografia belíssima. Todo feito ele na praia de Torres, no litoral norte do Rio Grande do Sul, já quase na divisa com Santa Catarina. Esse filme tem uma influência muito grande do neorrealismo italiano, sobretudo no quesito do referencial estético. Não à toa nós vemos muitos enquadramentos em conjunto e vemos muitos jogos de luz e sombra. O neorrealismo foi um movimento que aconteceu na Itália nos anos 40 até o comecinho dos anos 50, época onde esse filme foi realizado. Há também uma certa influência do faroeste na estrutura narrativa, visto que o personagem principal é um sujeito errante que vai de lugar em lugar, de certa maneira, em busca de aventura. O enredo do filme se passa todo em uma comunidade de pescadores. Aí temos outra influência do neorrealismo italiano que fez filmes de pescadores, como por exemplo o Terra Treme do Luchino Visconde em 48, e também O Povo do Rio Pó, feito pelo Antonioni em 41. Inclusive, o Vento Norte utilizou pescadores que viviam realmente em Torres para a composição do elenco, assim como faziam nos filmes do neorrealismo italiano. Logo no começo do filme, a gente vê uma cartela que avisa que o filme teve participação de pescadores da cidade de Torres. Isso é algo que acontece também no filme Terra Treme, onde o filme de Luchino Visconde também diz que tem a participação de estivadores e pescadores do local. Sendo que Terra Treme, do Luchino Visconde, foi feito em 1948 e O Vento Norte, do Salomão Scliar, em 1951, portanto uma distância de apenas 3 anos entre ambos os filmes. Assistir a essa sessão no Capitólio foi um grande privilégio, porque é aquele tipo de caso onde o filme certo no lugar certo, pois afinal, a Cinemateca Capitólio, além de uma sala de exibição de filmes, ela também tem como uma de suas missões fundadoras a preservação do cinema gaúcho. O Capitólio foi fundado em 1928. Na época, ele abrigava outros tipos de espetáculo, como o teatro. Funcionou até 1994, quando foi interrompido, e foi reaberto e restaurado apenas em 2015. E, como eu já falei, O Vento Norte é o primeiro longa-metragem dirigido no Rio Grande do Sul, que foi dirigido pelo Salomão Scliar, que foi aí, como eu falei, um grande fotógrafo, um grande artista, também era um anarquista, assim como boa parte de sua família. Esse filme, como eu já falei, teve uma grande influência do neorrealismo italiano, que no período influenciou muito a cinematografia no Brasil, inclusive sendo aí um dos principais referenciais estéticos posteriormente para a criação do movimento de cinema novo. Inclusive, a diretora do Museu de Arte de Nova York, Museu de Arte Moderna de Nova York, chegou a dizer que esse filme era uma espécie de elo perdido entre o neorrealismo italiano e o cinema novo brasileiro, que vai surgir quase 10 anos depois. A gente pode até apresentar uma similaridade, uma proximidade desse filme com o Barra Vento, que é o primeiro longa-metragem do Glauber Rocha, só que aí 11 anos depois, que também se passa numa aldeia de pescadores e que também tem participação da população local no elenco do filme. Eu já conhecia o Barravento quando eu fiz a faculdade de cinema. Esse filme já tinha sido exibido em uma aula que eu estava, completo, inclusive. Porém, era uma cópia de uma qualidade um pouco degradada. O áudio, em especial, era muito ruim de ser ouvido. Já nessa cópia que eu tive o prazer de ver na Cinemateca Capitólio, era uma qualidade muito boa. Claro, uma qualidade dá pra dizer ser razoável para boa do áudio e uma qualidade boa ainda de preservação da imagem, sendo que há uma requisição para que esse filme possa ser restaurado. Imagino que vai sair uma coisa muito boa daí.
E aí, é claro, não posso deixar de destacar que quando eu vi esse filme na faculdade, nos foi exibido pelo professor Glênio Póvoas, que é um pesquisador, um dos maiores pesquisadores de cinema da história do Rio Grande do Sul, que eu tenho o prazer de dizer que um grande amigo meu, um sujeito que foi muito importante, inclusive na minha trajetória de pesquisa, e que é o maior especialista nesse filme. A tese de doutorado dele é sobre esse filme. O Glênio Póvoas, inclusive, ele foi quem descobriu o primeiro filme feito no Rio Grande do Sul, que é Os Óculos do Vovô, lá em Pelotas. Mas enfim. E esse filme, o Glênio Póvoas, ele é muito importante no debate e discussão sobre esse filme. Como eu falei, a tese de doutorado dele é sobre esse filme, e ele posteriormente chegou a escrever um livro sobre essa tese. O Vento Norte eu considero ser um filme bem interessante, tem uma estética bem neorrealista, talvez não na questão da movimentação de câmera, mas na composição, na fotografia, bastante e um pouco na temática. Em especial Terra Treme. Tem outros filmes de pescadores no neorrealismo, mas dá pra dizer que esteticamente ali ele busca um pouco o Terra Treme, porém não tem tanto aquele conteúdo político. Né? O Terra Treme é um filme lá do Luquino Visconti, 48, que tem uma proposição de transformação social, de combate político, um filme de uma vertente marxista muito forte, que inclusive se coloca no filme, até com simbologia, né? E o Vento Norte não tem tanto essa parte política, ele é mais ali comportamental, mas ele tem um aspecto que é o do existencialismo, pois a gente vê muito a questão de como que aqueles pescadores, aquela aldeia de pescador, ela se relaciona com a sua existência no mundo. Isso está presente, dá para dizer, tanto no Terra Treme quanto no Vento Norte. No YouTube vocês até podem encontrar versões do Vento Norte, mas numa qualidade um pouco degradada. Eu tive o privilégio de ver lá numa exibição em 35 mm. Não sei quando que vocês vão ter chance de fazer isso. Mas de qualquer maneira esse filme é muito interessante. E fica aí a recomendação para quem puder ver, aí quem sabe no futuro, aí uma próxima exibição lá do pessoal. Gente, agradeço quem ficou até aqui. Vou pedir para vocês darem um like, se inscrever, compartilhar. A gente se fala aqui na Cinemateca Histórica.